E aí galera, tudo bom? Meu nome é Elton Júnior e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre alguns conceitos do Proteus, esse software aí que a gente usa bastante na disciplina de eletrônica digital, que vão ser importantes ali nas primeiras práticas da disciplina. Então aqui é mais um auxílio para vocês que estão vendo esse vídeo, né? Para que seja algo mais direto, seja um tutorial mais direto, já aplicado para a disciplina, que é o que a gente vê de verdade, né? Nas práticas. Então aqui com o software aberto, a gente vai aqui na parte File e New Project para criar um novo projeto, certo? E aqui é uma parte meio que tem muitas coisas, né, que pode confundir a gente, mas basicamente a gente, basicamente aqui a gente procura um lugar onde vai salvar nosso projeto. Aqui eu vou estar deixando na área de trabalho mesmo, como exemplo. E dou Next, aqui não precisa mexer em nada, Next. Continua. Aqui a gente não mexe em nada por enquanto. E pronto, aqui a gente tem nossa área de trabalho do Proteus. E é essa área aqui, a gente vai colocar os nossos componentes, montar o nosso circuito e posteriormente fazer mais coisas com ele, né? Então, essa área azul aqui é mais uma referência pra gente. A gente pode exceder esse limite para fazer nosso circuito, não vai deixar de funcionar por conta disso. Mas é interessante para a questão de organização, a gente ficar situado nele, né? Nesse retângulo azul aqui que tem no Proteus. Então tá, aqui em cima a gente não vai usar por enquanto essas ferramentas nessa aplicação, né? Que são as primeiras práticas de eletrônica digital. E aqui na esquerda tem as funções do Proteus, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente usa bastante. Aqui é o nosso ponteiro, né? Que a gente consegue mexer, por exemplo, aqui e tal. Mas enfim. E aqui na segunda tem a parte de modo de componente, né? Ou seja, aqui a gente vai de fato colocar nossos componentes. Então aqui, onde tem esse pezinho, a gente clica. E aqui a gente pode pesquisar. Aqui tem a lista de milhares de componentes eletrônicos. Então é bom a gente já ter certo na nossa cabeça, né, os componentes que a gente vai usar no nosso projeto. Então, viu o esquemático, então viu a sua tabela verdade, viu sua equação, você já vê quais portas você vai precisar, dá logo entrada em todas, para ficar mais fácil na montagem, pra você não ficar vindo aqui direto, procurando e tal. Então, abriu aqui essa parte, né, que é esse P, que significa Peak Device, e aqui onde tem keywords, você vai pesquisar as portas lógicas que você vai usar, né? Não só as portas lógicas, mas as entradas e a saída. Então tá. Primeiro, né, a gente tem o Logic State. Pensando aqui, Logic State são as nossas entradas, que tem esse símbolozinho aqui. Então, todos os componentes que você clicar vai ter um preview. Então, ajuda a gente, né, a se situar. Porque esse previewzinho aqui, geralmente, é o que a gente desenha na mão, ou então é o que vem no esquemático do projeto. Logic State, como eu falei, é uma entrada genérica, que eu posso chamar de A, B ou C. Então, já vou salvar. Cliquei duas vezes, ó. A gente percebe que já aparece aqui o Logic State. Certo, então saindo aqui do Logic Stage, né, a gente pesquisa Logic Probe ou Logic Pro, enfim, vai aparecer nossa saída do nosso circuito, que é a saída de fato do circuito, né? Eu vou montar todo o circuito, perdão, e aqui vai sair o resultado, né, da equação, vamos dizer assim. Então eu clico duas vezes, ele já vem aqui para os devices, certo? Esses dois aqui, como eu falei, entrada e saída, e falta agora as nossas portas lógicas, né? As principais, a AND. Pesquisa aqui, como eu falei, vai aparecer milhares de portas AND. Temos aqui a porta AND comum, temos aqui a porta AND com 3. A mais comum é a com 2, então eu vou acabar colocando só ela aqui por enquanto. Essa aqui, tá certo. A NOT. Opa. A porta NOT ou inverso, né? Tanto faz. E a porta O. Que tá dando erro, não sei porquê, mas enfim. Certo, porta O. Pronto. Aperto aqui OK e voltei para minha área de trabalho do Proteus. Aqui eu vou ter todas as que eu coloquei, né? Então, primeiramente, vou colocar aqui as Logic State, que são as nossas entradas. Deixa eu dar um zoom aqui. Certo. Vamos supor que eu vou botar duas entradas. Aqui eu vou colocar uma porta O. Um circuito bem simples, mas para deixar visível, né, essa primeira parte aqui do tutorial. E aqui é a nossa saída. Certo, então aqui já na nossa área de trabalho tem todos os componentes, perdão, já colocados, né, em posição
Porém, a gente percebe que eles não estão ligados. Então aqui, por exemplo, na simulação, se eu apertar para trocar os estados da saída, nada vai acontecer, na entrada, perdão, nada vai acontecer na saída porque não tem nada interligado. Então, para interligar, é muito simples. Vou dar um zoom aqui. Basta eu clicar na pontinha aqui do componente e puxar uma seta até a entrada do outro. Faço isso de novo, certo? E pronto. Aqui bem simples essa parte. Caso eu queira puxar um nó de algum fio, basta eu pegar um pontinho em cima do fio e puxar aqui. Ok? Não vou fazer isso agora porque, como falei, é ilustrativo. E é isto. Aí outra coisa interessante também é que a gente não precisa necessariamente ligar um fio a um ponto específico do circuito. Eu posso escolher um ponto qualquer aqui da minha área de trabalho, clicar 2 vezes que ele cria um nó. Então é isso, essa primeira parte. Lembrando, assim que você entrar, você vê o que você vai usar no seu circuito para montar seu esquemático, enfim. Bota aqui na parte de device todos que você vai utilizar para facilitar sua montagem e faz a montagem do circuito, que é a parte mais simples. Aqui é um circuitinho da prática 2, eu não lembro qual é, mas é um dos circuitos que a gente monta na prática 2, que a gente tem a expressão, simplifica ela, põe aqui e tem que montar o esquemático, certo? Não vou fazer essa questão porque não é o intuito do vídeo, mas já está tudo montado, está tudo certo. Então agora eu vou ensinar a gente a plotar o gráfico, né? Primeiramente, vou fazer a simulação. Aqui embaixo tem ó, Run Simulation, opa, que é esse playzinho. Clicou aqui, aqui eu posso alterar, não sei se está dando para ver, deixa eu puxar aqui, certo. Acabou que a saída ficou muito pequenininha aqui, mas acho que dá para ver o 0 e todas as entradas zeros. Então eu não tenho aqui a tabela verdade desse circuito, mas a gente pode ir alterando as entradas e ir testando. Ó, já viu que acendeu a saída, então aqui significa que o sinal está ativo alto, né? Vou passando aqui, já baixou. Enfim, aqui fica saída 0, aqui voltou para saída 1. Ok, e aqui embaixo é esse mesmo circuito, só que com a expressão simplificada. Fui lá, desenhei novamente e tá a mesma coisa. Então, se a gente colocar aqui saída 1, por exemplo, daí todas as entradas, a saída se mantém 1. Então tá, essa é a parte prática, né, que a gente vai simular. Só que o que a gente quer, na verdade, é plotar o gráfico, né? Então eu vou parar de simular aqui o circuito. Vou colocar todas as saídas em 0, aqui é diferente porque eu vou apagar. Então, aqui a gente precisa colocar pontos de entrada de tensão e pontos de saída de tensão, né? Que ele vai meio que medir a tensão na entrada e a tensão na saída. Esses logic state, logic probe, como o nome fala, é o sinal lógico, é o estado lógico. Ele não está emitindo uma tensão aqui, por exemplo. Então, se eu for plotar um gráfico, ele não vai ter as linhas de tensão, né? As curvas de tensão. Então, eu vou ter que colocar essas fontes de tensão e o medidor de saída de tensão. Então, aqui nessa barrinha da lateral, a gente estava aqui nos devices. Então, a gente vai descer e vai vir aqui em Generator Mode. Aqui a gente vai ter várias opções, certo? De pulso, de pulso, de CC, de CA. E aqui a gente vai ter o que a gente quer, que é o D-Clock, certo? Ou seja, é o gerador de clock. Então eu posso apagar aqui já essas entradas de sinal lógico e tal. E ir pondo nossos clocks, né? Nosso gerador de clock. Então vou ligar ele aqui. Vou colocar outro aqui. E eu vou colocar esse gerador de clock no mesmo lugar que estavam os geradores de estado lógico, né? Então, opa. Aqui para não apagar, eu vou só colocar ele aqui e ligar aqui. Pronto, dá no mesmo. Outro eu faço da mesma forma. Põe ele aqui e ligo no fio. Então, a gente tem os geradores de clock que vão ficar 0 e 1 a uma determinada frequência. Então, eu vou configurar logo ele, certo? Aqui é um pulo do gato, né, que tem no Proteus, que a gente tem que alterar a frequência para que quando a gente for traçar o nosso gráfico, a gente conseguir ver de fato a alteração deles, né? A alteração do gráfico, enfim, a progressão do gráfico. Então vou clicar aqui com o botão direito em cima e vou em Edit Propriedades, né? Eu vou editar as propriedades dele, certo? Então aqui eu tenho a telinha de propriedade do nosso gerador de clock. E aqui eu vou mudar o nome dele para facilitar a minha vida e vou colocar A. E o primeiro, a frequência do A, eu mantenho como 1. Então, ok. Aqui eu tenho o meu... Deixa eu dar um zoom aqui.
Aqui eu tenho meu estado, meu gerador de clock, né, como se fosse minha entrada A, com frequência 1, ou seja, ele vai ficar indo para 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, a cada um sinal de clock, né? Ou seja, lá na nossa, quando a gente vai fazer a tabela verdade do binário, o algarismo menos significativo fica alternando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então, ok. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda entrada, vou vir em editar propriedade, vou colocar como entrada B e vou dobrar a frequência. Ou seja, aqui é como se fosse o segundo algarismo menos significativo. Então ele significa 2 a 1, então a frequência dele é 2. A cada 2 Hz ele vai ficar alterando, né? Vai 0 e 1, 0 e 1 a cada 2 Hz. Então é o dobro, né? Certo. E aqui eu repito esse procedimento para os outros. Estou fazendo mais rápido. Aqui é a minha entrada C. E a frequência é 4, que é 2 elevado a 2. Ou seja, a cada 4 Hz ele vai trocar o estado lógico dele. Aqui da mesma forma para o outro. Editar a propriedade. Aqui já vai para 8. E eu vou chamar de entrada D. Certo? Minhas entradas já estão todas configuradas. Então eu vou aqui para saída. E aqui na saída é um procedimento parecido até. Eu vou vir aqui nesse, eu não sei o símbolo disso, mas nos probes. E vou colocar um probe de tensão, né? Aqui está com voltagem. Então eu posso, deixa eu ver aqui. Eu posso excluir esse objeto e botar ele aqui assim. Como posso somente pôr ele aqui assim, certo? E aqui vai ser minha saída. Eu vou editar e vou chamar de X. Certo? Então, recapitulando, eu coloquei os geradores de clock e coloquei meu medidorzinho de tensão aqui. Então, esses geradores de clock vão ficar gerando clock, né, como o nome fala, em uma frequência alternada. Aqui o meu primeiro a cada 1 Hz ele vai ficar alternando, o segundo a cada 2 Hz, o terceiro a cada 4 Hz, o quarto a cada 8 Hz. Se tivesse uma quinta entrada, seria a cada 16 Hz, enfim. E aqui a minha saídazinha que vai medir a tensão do circuito, né? Ele vai ter o clock, ele vai fazer a operação toda e vai medir. Só que com isso ainda não fica visível, pelo contrário, está menos visível do que quando eu tinha só os estados lógicos, que eu conseguia ver se o sinal era alto ou baixo, né, na saída. Então para isso eu vou plotar o gráfico. E para plotar o gráfico, mais uma vez eu venho aqui na esquerda e venho aqui nessa parte de Graph Mode, certo? Então aqui na parte do gráfico, eu venho em gráfico digital, que é o objetivo. Aí aqui eu posso demarcar uma área qualquer, vou demarcar essa aqui. Isso aqui é meio indiferente, porque depois a gente vai maximizar essa tela, essa janela. Então tá. Eu tenho meu gráfico, ele vem por padrão aqui com esse nome de análise digital. E não tem nada no gráfico, né? Não tem nenhuma linha, não tem nada. Então a gente vai apertar com o botão direito e vai vir em editar propriedades mais uma vez. Certo, aqui para editar propriedades eu vou mudar o nome dele. Essa parte aqui é opcional, né? Mas eu gosto de mudar. Por exemplo, botar circuito 1. Porque às vezes a gente tem no projeto mais de um circuito, então fica bom a gente se situar, né? Renomeando e tal. E aqui agora eu vou adicionar linhas, né? Então eu venho aqui nessa parte. Certo. Nessa parte de adicionar traces, né? Adicionar linhas e tal. É onde eu vou adicionar as linhas das minhas entradas e das minhas saídas. Ou seja, aqui, quando eu renomeei lá antes, né, A, B, C, D, X, foi para facilitar a minha vida. Então aqui eu seleciono esse root A e coloco A, dou um OK. Então eu vejo que já apareceu a minha linha aqui do A. Vou fazer a mesma coisa, adicionar mais uma linha. Agora eu vou pegar a B, já veio o nome root B. Fazer a mesma coisa para C. Opa! Para C, agora para D e para X, que é a minha saída. Então pronto, meu gráfico está completo, mas ele ainda segue sem nenhuma oscilação. As curvas de tensão dele ainda estão todas nível baixo, vamos dizer assim, né? Então eu venho aqui, aperto para iniciar a simulação, ou então aperto espaço. Certo, pessoal? Então é que ele deu erro, né? Foi uma falha minha aqui na hora de simular e tal. É que ele apareceu, quando eu fui para simular o gráfico, apareceu essa janelinha aqui. E ele deu um erro que eu não consegui identificar, mas olhando aqui o circuito, olhando aqui o gráfico, tá vendo essas barras amarelinhas aqui? É porque esses logic state, eles são duplicados, vamos dizer assim, né? Ele, além do estado lógico, ele tá gerando clock. Então, isso acabou ocasionando esse erro. Então eu vou excluir
certo? E tudo certo. Delete Object, Delete Object. Então agora eu vou simular o gráfico novamente e a gente vê que as linhas já estão consertadas, né? Então certo, como eu falei, vem aqui, simula o gráfico e agora eu posso maximizar ele em... aqui, Maximize Show Window. E aqui está o nosso gráfico. Fica meio ruim de ler ainda, né? Mas eu posso muito bem clicar e ir arrastando para ver todas as minhas variações nos estados lógicos. Aqui é basicamente a nossa tabela verdade. Ou seja, começa com tudo no 0, vai aumentando aqui. Aqui a gente tem o 1, né? Que é como se fosse o binário. Aqui a gente tem o 2, aqui a gente tem o 3, o 4, enfim. E esse H e esse L significa o estado lógico, né? High, que seria 1, e o low, que seria o 0. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, quando minha entrada B, C e D são 0 e minha entrada A é 1, a minha saída é 0. E assim por diante. E com esse gráfico a gente consegue fazer a nossa tabela verdade. Da tabela verdade a gente consegue simplificar, enfim. Então, é uma ferramenta bastante útil, principalmente nessas primeiras práticas, em pequenos projetos, a gente vai usar bastante isso. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu achava, mas esses são os conceitos básicos que a gente vai precisar, vocês vão precisar aí na disciplina de eletrônica digital. Então, vejam esse vídeo, compartilhem com os amigos. É um videozinho curto, bota aí na velocidade, aumenta a velocidade do vídeo. E esqueceu alguma coisinha, volta, porque aqui já é direcionado para a disciplina. Então, vocês podem pesquisar outros vídeos no YouTube, só que vão ser vídeos com outros focos, com outros objetivos. Consequentemente, vai demorar mais tempo de pesquisa, enfim. E esse aqui é um videozinho mais direto, aqui realmente do que a gente vai precisar nesse começo. Ali na parte de componentes, na parte de plotagem de gráfico. E é isso, espero que tenham gostado e até mais.